Ela é atriz, é escritora e é uma das maiores referências artísticas do Brasil. Hoje você vai conhecer a história completa de Fernanda Torres, uma mulher que soube reinventar-se em todas as formas de arte. Fernanda Torres, Fernandinha, também conhecida pelos mais chegados. Eu me sinto Pikachu. Nasceu no dia 15 de setembro de 1965 no Rio de Janeiro. Ela é filha dos atores Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Cresceu tendo contato direto com o teatro. O nome Fernanda foi escolhido justamente por uma história muito interessante aí da família dela. O pai dela, o Fernando Torres, ele tinha muita vontade de que houvesse uma Fernanda na família dele. Aí você pode se perguntar, poxa, mas já tem a Fernanda Montenegro. Pois é, mas o lance é que a Fernanda Montenegro ela não se chama Fernanda. O nome verdadeiro dela, de batismo, é Arlete. E aí, quando ela começou a trajetória como atriz, indicaram, falaram, poxa, não, Arlete acho que não é muito legal para nome artístico. Vamos pensar num outro nome? E aí ela então escolheu Fernanda. Quando ela conheceu o Fernando, o marido dela, ela não contou para ele que o nome de verdade dela era Arlete. Depois é que eles já estavam com o romance todo engatado, é que essa informação veio à tona. E aí ficou a vontade, o desejo do Fernando de ter uma Fernanda de verdade na família. Quando veio uma filha, não tinha outra opção, precisava ser Fernanda, e aí o negócio emplacou. Ainda sobre essa história da família deles, por ter um pai e uma mãe que já eram artistas, já trabalhavam com teatro, já faziam televisão e trabalhavam bastante, a Fernanda Torres comentou num documentário sobre a Fernanda Montenegro que o Globoplay preparou. Ela trouxe a informação de que houve uma grande ausência da mãe ali na infância dela. Ela entende isso por conta do trabalho, sabia que a mãe precisava sair para trabalhar, para poder sustentar, ajudar a sustentar a família, mas ficou esse sentimento, ficou essa ausência ali naquele momento na infância. A Fernanda Montenegro trabalhava tanto que durante o período dela ali na maternidade, né, o período de licença maternidade, ela só ficou 3 meses de licença, tanto da Fernanda quanto do irmão dela. Então era realmente uma vida bastante corrida. Fernanda Torres queria a princípio ser médica, mas aí os pais conseguiram convencê-la a fazer teatro, a se tornar atriz. E aí aos 13 anos de idade ela começou a participar, a fazer aulas de teatro no Tablado, uma escola muito famosa, muito conceituada aqui no Rio de Janeiro, da Maria Clara Machado. Ela cursou o primário no Instituto Souza Leão, uma escola de ensino experimental que funcionava na década de 70. Porém, ela terminou o ensino médio mesmo, foi no Colégio São Vicente de Paulo, uma das escolas católicas mais tradicionais do Rio de Janeiro, onde ela encerrou então os estudos dela para depois poder fazer vestibular. Mas aí já estava meio engatada na carreira de atriz, ela nem acabou não fazendo o vestibular, não tentando a medicina que ela imaginava que ela faria um tempo antes. Eu gosto da gente pegando as informações e entendendo o contexto também ali nas entrelinhas. A gente está vendo aqui que a Fernanda Torres, ela fazia teatro no Tablado, que era uma escola muito conceituada, muito famosa na zona sul do Rio de Janeiro, uma escola relativamente cara. Ela também estudou em escolas também muito bem conceituadas, um dos colégios católicos mais famosos do Rio de Janeiro, também uma escola cara. Então a gente vai pegando um pouco o contexto social e econômico dessa família da qual a Fernanda Torres já estava inserida, fazia parte, que eles tinham já um certo acesso por vias econômicas a bens aí que já davam uma destacada, já davam uma privilegiada. A Fernanda Torres é uma Nepo Baby, a Nepo Baby talvez a mais querida do Brasil, mas ela é uma Nepo Baby. E essas informações também vão ajudando a gente a entender, a compreender mais a trajetória dela. Vai guardando informação, a gente vai botando todas as janelinhas e no final a gente fecha tudo e todo mundo entende o contexto geral. Vamos seguir? Fernanda Torres recebeu vários prêmios e indicações ao longo da vida, notadamente 6 nomeações ao prêmio Grande Otelo, também teve um prêmio APCA, 2 prêmios Guarani, 4 prêmios Qualidade Brasil, nomeação ao Troféu Imprensa, nomeação ao prêmio Jabuti e ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme e Drama, vencendo o prêmio de Melhor Atriz no 39º Festival de Cannes em 1986 pelo seu trabalho no filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Vamos então pegar essa gancha e falar sobre cinema? A estreia dela foi aos 17 anos, em 1983, com o filme Inocência, baseado na obra de Visconde Tauanay, dirigido por Walter Lima Jr. Ainda no cinema ela fez também a Marvada Carne, de 1985, um filme de André Clotzel, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado.
Entre os 24 filmes em que ela trabalhou, destacam-se os filmes Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, de Arnaldo Jabot, com o qual ela ganhou, né, o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes e também de Cuba. Com Licença Eu Vou à Luta, também de 1986, melhor atriz no Festival de Cinema de Nantes, na França, e indicação especial no Festival de Locarno, que fica na Suíça. Teve também One Man's War, A Guerra de um Homem, de 1991, de Sérgio Toledo, com Anthony Hopkins e Norma Leandro. Terra Estrangeira, de 1996, Walter Salles Jr. e Daniela Thomas. Teve também O Que É Isso, Companheiro, de 1997, um filme de Bruno Barreto, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1998. Teve também o filme Gêmeas, de 1999, e Casa de Areia, 2005, ambos dirigidos por Andrusha Washington, seu marido atual. Vale a pena a gente destacar aqui que o filme Casa de Areia foi o primeiro trabalho que a Fernanda Torres fez ao lado da sua mãe, a Fernanda Montenegro, e é um filme sensacional, você precisa assistir esse trabalho delas. E o teatro, como é que fica nessa história? Bom, aos 13 anos falei que ela entrou para a escola de teatro Tablado, na zona sul do Rio. Sua primeira atuação foi nos palcos em 1978, na peça Um Tango Argentino, de Maria Clara Machado. Fernanda Torres atuou em mais de uma dezena de peças, tendo recebido aí vários elogios por trabalhos como Orlando, de 1989, de Bia Lessa. Bia Lessa é uma diretora super importante do teatro. Teve também Da Gaivota, 1998, de Daniela Thomas, Duas Mulheres e um Cadáver, o ano 2000, de Aderbal Freire Filho, 5 Vezes Comédia, de Hamilton Vaz Pereira. Ela foi a primeira atriz da Companhia de Ópera Seca, fundada por Gerald Thomas, tendo atuado também em 3 peças, entre elas The Flash and the Crash Days, de 1991, dividindo o palco com sua mãe, que foi apresentada em turnê também nos Estados Unidos e em países da Europa, internacional logo cedo. E guarda esse nome desse diretor, Gerald Thomas, que é um nome super importante do teatro e que vai voltar em mais casos aqui na vida dela, beleza? Nessa longa trajetória aí da Fernanda Torres pelo teatro, destaca-se, entre outros trabalhos dela, o monólogo A Casa dos Budas Ditosos, que foi baseado no romance que tem o mesmo nome, né, homônimo, de João Ubaldo Ribeiro, que estreou em 2003, rendeu vários prêmios para Fernanda Torres e que continua em cartaz devido assim, ao grande sucesso. Vira e mexe, ela vem, faz uma temporadinha, apresenta um final de semana, Rio, São Paulo, dá uma viajada aí em outros lugares no Brasil. Então é um espetáculo que não sai de cartaz, está sempre ali ela circulando, botando esse trabalho para frente. Esse espetáculo é muito legal e ele tem um texto que fala muito de sexualidade, é bem um texto bastante apimentado. A Fernanda comentou certa vez numa entrevista que uma vez um homem a abordou depois do espetáculo e disse: olha, eu já assisti o seu espetáculo 2 vezes e eu achei esse espetáculo muito bom. A primeira vez eu vim assistir com a minha esposa e quando saímos do teatro nós fomos jantar. E a segunda vez eu vim com a minha amante. Depois que a gente saiu do espetáculo, a gente foi para um hotel e a gente tocou o terror. E ela destacou essas 2 possibilidades que o espetáculo poderia provocar no espectador ali. O cara com a esposa que depois vai só para um jantarzinho romântico, pode ser legal, mas também pode ser um negócio muito sem graça. Mas quando ele vai com a amante, aí o negócio fica mais picante, ele vai para um motel e ele tá querendo uma coisinha a mais. Vamos falar então de televisão? Em 1979 ela estreou na televisão com o programa Nossa Cidade da TVE. Nesse mesmo ano ela fez estreia na TV Globo com a série Aplauso no episódio Queridos Fantásticos Sábados. Direção era do Domingos Oliveira. A estreia em novelas foi em 1981. Ela tinha 15 aninhos de idade, muito novinha. E se eu falar que ela é Nepo Baby, você não pode ficar chateada, gente, pelo amor de Deus. Então nesse primeiro trabalho ela viveu a personagem Fauna Rosa França em 30 capítulos de Baila Comigo, uma novela do Manuel Carlos. Também nesse mesmo ano ela interpretou Marília Ribeiro na novela Brilhante, uma novela de Gilberto Braga. E logo em seguida ela assumiu o papel de Deise Cantomaia em Eu Prometo, 1983. Novela de quem? Janete Claire. Em Selva de Pedra ela se tornou uma colega chata. Ela mesma falou isso. Não vai me cancelar, eu não tô gongando a queridona da Fernanda Torres não. Mas é que bem nessa época que ela estava gravando essa novela, e ela inclusive fazia parceria ali com o Tony Ramos, ela contou que ela estava assim insuportável, porque ela tinha ganhado o prêmio lá em Cannes. Então ela estava com a cabeça naquele festival e ela ia viajar para poder lá participar do festival, estava com toda essa perspectiva, toda essa expectativa na cabeça, e ela precisava
ir para os Estados Unidos para poder gravar cenas dessa novela da personagem dela. Então ela não estava afim de fazer a novela, ela não estava afim de estar ali para aquele trabalho, ela queria estar voltada mesmo para o festival, ela queria estar voltada lá para o trabalho em Cannes por conta do filme. E aí ela se tornou assim bem chata mesmo nos bastidores, e que o Tony Ramos suportou e aguentou legal todo esse período. E ela conta batendo resenha mesmo, assim, sem pesar a história, nada pesado, um negócio bem de leve mesmo. E ainda nos anos 80, ela trabalhou na minissérie Parabéns Pra Você, de Braulio Pedroso, sendo dirigida por Denis Carvalho e Marcos Paulo. Também fez, no caso especial, O Fantasma de Canterville, uma adaptação do conto homônimo de Oscar Wilde, dirigida por Antônio Pedro. E também fez um musical Concertos para a Juventude, dividindo a apresentação com o ator Paulo Guarnieri. O programa foi apontado pela Unesco como assim, um modelo para a divulgação da música clássica. Bem bacana esse projeto. Vamos jogar aqui uma curiosidade que, com exceção da minissérie Luna Caliente, que foi de 1999, foi a adaptação de um romance argentino e foi dirigido por Jorge Furtado, todos os outros trabalhos que Fernanda Torres fez na televisão a partir dos anos 90 foram pautados pelo humor, eram sempre trabalhos ali de comédia. Inclusive agora, com o filme Ainda Estou Aqui, agradecer ao Fernando Meirelles, o diretor do filme, por ter devolvido a ela uma carreira dramática com esse filme, porque ela estava lá só no humor. Em 1994, ela atuou em 3 episódios de Terça Nobre, fez também 5 episódios de A Comédia da Vida Privada, um texto de Guel Arraes e de Jorge Furtado. Ela contracenou ainda com Pedro Cardoso, com Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch e Denise Fraga no humorístico Vida ao Vivo Show. De 2001 a 2003, ela protagonizou com Luiz Fernando Guimarães Maravilhosos a série Os Normais, que mostrava ali com um humor super divertido, com muito humor, muita inovação na linguagem, as situações cotidianas vividas pelo casal Rui e Vani. Os Normais era escrito por Alexandre Machado e Fernanda Young, com direção de José Alvarenga Jr. E o sucesso da série, gente, rendeu muito e acabou dando espaço para o filme, o longa Os Normais. Depois também saiu um outro filme, Os Normais 2, que levou assim meio mundo de gente para os cinemas. Foi um grande sucesso naquela época. Uma curiosidade sobre essa produção de Os Normais é que a ideia surgiu a partir de uma viagem que a Fernanda Torres fez com o Luiz Fernando Guimarães. Eles já eram amigos e tempos antes de rolar esse projeto Os Normais, eles fizeram uma viagem pelo mundo e eles se deram muito bem, eles se davam muito bem, era muito divertido, era como se eles fossem um casal, mas na verdade eles não eram um casal, eles eram só realmente amigos. Ficou essa ideia de engatar um projeto assim, e aí a Fernanda Young com o marido dela acabaram pegando esse gancho e escreveram a série. Não tinha pretensão de ficar alguns anos no ar, a ideia inicial era que fosse bem curtinho, mas deu tão certo que o negócio acabou mesmo emplacando e tendo algumas temporadas, depois vindo até os filmes que foram também lançados. De 2011 até 2015, Fernanda Torres protagonizou, ao lado de André Beltrão, a série de comédia Tapas e Beijos, que também foi um mega sucesso. Aquelas duas amigas, a Sueli era maravilhosa e tinha uma química muito boa entre elas. Aí eu vou falar pra você aqui na boca miúda, reza a lenda que aquela química toda entre elas duas era só na televisão, que nos bastidores as duas não eram amigas, que elas não se davam tão bem assim quanto o resultado que a gente via ali nas telinhas. Se é verdade ou se não é, a gente não sabe. Recentemente, no prêmio do Domingão, lá do Hulk, Melhores do Ano, o Hugo Gloss perguntou para André Beltrão o que ela achava, se ela estava na torcida para Fernanda Torres, né, ser indicada ao Oscar e toda essa história do filme Ainda Estou Aqui. E ela foi mega simpática, disse que estava na torcida, que era bom demais que isso acontecesse. Lenda urbana ou só uma intriga ali que foi jogada para debaixo do tapete? Não sei, o que você acha? Deixa aí nos comentários pra gente. Aí, por falar nisso, você já tá aqui no vídeo, você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixou um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, é super importante a sua contribuição, a sua interação aqui com a gente. Vem, se inscreva, likezão e comenta aqui embaixo. No ano de 2016, Fernanda Torres escreveu o roteiro do longa O Juízo, com a dona Fernanda Montenegro no elenco. E em 2018 ela foi confirmada na segunda temporada da série Sob Pressão, como a personagem Renata, a administradora do hospital. E tem projeto também como apresentadora.
ela fez Minha Estupidez e Bicho Homem para televisão. E também tem o podcast A Playlist da Minha Vida. Ela era ali uma entrevistadora e roteirista, e lá na plataforma Deezer. E você acha que para por aí? Você acha que a Fernandíssima maravilhosa, ela também não deu um corre ali na literatura? Em 2007 ela começou a escrever para os jornais e para revistas como cronista. Depois em 2014 ela lançou o primeiro romance dela, chamava Fim, que vendeu mais de 200 milhões de exemplares. Foi traduzido para mais de 7 países. Já em 2017 ela publicou A Glória e Seu Cortejo de Horrores. E tem um ponto muito interessante desse livro, dessa história, é uma ficção, fala de um ator que vive o auge da fama, do dinheiro, do glamour, e depois ele vai entrando numa decadência, a carreira dele vai entrando numa decadência, e perguntaram para Fernanda Torres de onde foi que surgiu esse título, né, A Glória e Seu Cortejo de Horrores. E ela disse que quando a mãe dela estava fazendo a campanha de divulgação do filme Central do Brasil para poder ser indicada ao Oscar, para que ela fosse indicada como melhor atriz também por conta desse filme, a Fernanda Montenegro não achava tão confortável fazer tudo aquilo que precisava fazer, e viajar, ir para programa, e dar entrevista, e fazer foto, e tá em tudo que é evento, tapete vermelho. Tinha todo um desgaste ali que ela não achava essa parte tão interessante, ela não estava afim de fazer tudo isso. Mas para poder chegar ao Oscar, ela precisava passar por isso. Então ela falava, olha, quem vê alguém na glória, quando você vê alguém na glória, você não imagina o cortejo de horrores que tem para que a pessoa chegue ali naquele lugar. Então daí vem o nome do livro, e por ironia do destino, anos depois, é justamente a Fernanda Torres que está nesse calvário de compromissos para poder divulgar o filme, para poder divulgar o nome dela, pleiteando uma vaga, uma indicação no Oscar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente ainda não tem esse resultado. Se você está vindo do futuro, deixa pra gente aqui qual foi, rolou ou não rolou essa indicação do filme, da Fernanda Torres pro Oscar. Ela ganhou o Oscar, o filme ganhou o Oscar, conta pra gente aqui. A Fernandinha querida, ela escreveu roteiros de cinema, de televisão, e ela também adaptou a obra dela, Fim, para uma minissérie de 10 capítulos para o Globoplay, plataforma de streaming da Rede Globo. E vamos falar de relacionamento? Vamos falar como é que tá esse coraçãozinho dela? Olha que loucura, o primeiro relacionamento amoroso da Fernanda Torres foi quando ela tinha 17 anos de idade. E foi com quem, Brasil? Pelo amor de Deus. Com o jornalista e apresentador Pedro Bial. Eles ficaram juntos durante 3 anos. E sabe como foi que eles conheceram? Numa entrevista que ela estava dando para ele no Jornal Hoje. Ele era um repórter do Jornal Hoje, ela tinha feito um trabalho no cinema e ele foi conversar com ela, ali eles se conheceram. Tem uma história muito legal deles dois, que a Fernanda Torres estava em cartaz com um espetáculo de teatro no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. A Gávea é um bairro que fica muito próximo da Lagoa, e o Pedro Bial morava na Lagoa. Então ela fazia esse espetáculo que ela entrava logo no comecinho da peça, fazia ali a performance dela, ficava um tempinho em cena, depois ela saía e ela só retornava ao final do espetáculo. Então ela tinha um tempasso ali na coxia tranquila. O que ela fazia? Loucuras da juventude, da adolescência. Ela entrava, fazia a apresentação dela no início do espetáculo, saía de cena, pegava um táxi, ia para casa do Pedro Bial, encontrava com ele, jantava, terminava a janta, ela pegava um táxi, voltava pro teatro e dava tempo dela chegar e ainda fazer a sua participação final ali no espetáculo. Mas já pensou se esse negócio der errado? Se um dia não consegue pegar um táxi, se o táxi bateu, ela não conseguiu chegar a tempo no teatro, como é que a peça ia terminar? A galera lá em cena, cadê a atriz? Não chegou por quê? E aí a gente vai pegando, ela mudou, né? Ela enfim, amadureceu muito como profissional, como pessoa, como atriz, mas a gente vê que é um tipo de comportamento de alguém que teve uma certa facilidade no início da vida. Porque se fosse alguém que estivesse batalhando muito para ter uma oportunidade como ator, como atriz, como a gente sabe que é uma carreira tão difícil, com oportunidades tão escassas, não desperdiçaria dessa maneira, não trataria de qualquer jeito assim, dessa forma. Vou sair, vou ali, vou jantar, pego um táxi, volto e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tinha também aí uma tranquilidade, né? Para poder fazer isso e saber que não ia dar merda, ou se desse agora, não ia faltar trabalho depois ela ia conseguir fazer alguma coisa, tava tudo ali em casa, tudo em família mesmo, né?
Bom, como você sabe, né, o Pedro Bial e a Fernanda Torres não estão mais juntos, mas apesar desse término, eles mantêm uma amizade muito bonita até hoje. Depois de alguns anos aí que terminou o romance com o Bial, ela começou a namorar o diretor de teatro Gerald Thomas. Lembra que eu falei dele lá atrás, te pedi para guardar na pastinha? Pois é, eles viveram juntos durante 4 anos. Ela conheceu o Gerald Thomas durante uma dessas peças que ela estava contracenando, né, e que ele era o diretor. Nesse relacionamento, ela ficou morando em Nova York e no Rio de Janeiro, porque ele vivia lá. Então ela acabava indo e voltando assim com uma grande frequência para os Estados Unidos. Aí em 95 ela voltou a morar definitivamente aqui no Brasil, quando eles se separaram, e foi quando ela conheceu então o cineasta Andrusha Waddington, que é o atual marido dela. Em 1998 eles foram morar juntos e no ano 2000 nasceu Joaquim, o primeiro filho dela. Em 2007 ela engravidou novamente, mas aí ela teve um aborto espontâneo e acabou não concluindo a gestação. Mas logo depois veio o segundo filho, o Antônio, em 2008. Ali logo em seguida, em 2009, eles se separaram, o Andrusha e a Fernanda Torres. Ficaram um ano separados, mas depois eles voltaram a viver juntos em 2010. Vamos falar sobre polêmica? Na trajetória da Fernanda Torres, ela não tem grandes polêmicas não, mas teve uma que chamou bastante atenção, que vale a pena ser relembrada. Foi uma coluna que ela escrevia. Ela falou sobre o feminismo de uma maneira um tanto quanto torta, pegou super mal. Ela usou essas palavras: apesar do talento para ser mãe, sou menos feminina do que gostaria de ser. Já beirando a idade em que nos tornamos invisíveis ao peão da obra da esquina, rejeito as campanhas anti-fio-fio e considero o flerte um estado de graça a ser preservado. Não me incomoda o machismo, confesso, talvez seja uma nostalgia de infância que carrego. A geração que me criou era formada por machões gloriosos, de Milor a Miele, irresistíveis até nos seus preconceitos. Isso na época pegou fogo e aí ela acabou um tempo depois, acho que uma semana depois, ela acabou escrevendo novamente, pedindo desculpas pelo texto dela, dizendo que houve realmente ali um equívoco, que não era bem aquilo que ela queria expressar, e ela acabou entendendo a problemática desse texto que ela escreveu. E a gente tá passando um pano legal aí pra Fernanda Torres, até porque de lá pra cá muita água rolou, muita coisa mudou e a gente agora já tá em outra vibe, né não? E aí, curtiu conhecer um tanto mais sobre a Fernanda Torres? Então agora aproveita para maratonar outros vídeos no nosso canal. É só clicar por aqui e se divertir. Valeu!